I arrived in Latin America. I began the visit in Paraguay, and my first event was meditation with children. Eu cheguei à América Latina dessa vez e o primeiro país que visitei foi o Paraguai e lá me encontrei com a meditação com crianças. That's been a theme of each of my stops, each of the places I've been to on this trip so far. E esse tem sido um tema comum em todas as paradas que eu faço até aqui. Either both meeting with bishops and meeting with children. And meeting with children is a little more exciting. Seja os encontros com os bispos, seja os encontros com as crianças. E os encontros com as crianças são mais excitantes. And the exciting thing is because, yesterday in Porto Alegre, we visited a Catholic school and we met with two groups of children who were meditating, who had not meditated before. Tivemos um encontro ontem em Porto Alegre, numa escola, e nos reunimos com dois grupos de crianças que nunca haviam meditado antes. And we had one group maybe 8 to 10, and the second group was maybe 12 to 14. Um dos grupos era da idade entre 8 a 10 anos e o segundo grupo era de 12 a 14 anos. And there is this amazing quality of energy and enthusiasm and presence in children. Existe essa surpreendente qualidade de entusiasmo, de presença nessas crianças, Which seems to diminish after a few years. que parece diminuir com o passar dos anos. I don't have to ask you to sit still or to keep quiet. Eu não preciso pedir para vocês sentarem-se quietas e imóveis. Bear Island, where I spend some time in the spring when all the lambs are born. It's a wonderful thing to see the lambs running around the fields with such crazy energy. Em Bear Island, no sudeste da Irlanda, uma ilha onde há a criação de ovelhas, é muito bonito ver as ovelhas correndo com tanta energia. And you look at their mothers and their fathers, I suppose, sits in the field just eating grass. E você olha para as ovelhas mais velhas, os pais e as mães, provavelmente, no campo, apenas comendo a grama. So you have this excitement of the lamb discovering the world and discovering their capacity for energy and play. Então você vê essa excitação toda das ovelhinhas descobrindo o mundo e com energia e alegria, Fully awake. totalmente acordadas, The theme I'd like to explore with you this morning. que é o tema que eu gostaria de explorar com vocês hoje de manhã. But then you look at the sheep E aí você olha para as outras ovelhas, eating grass pastando, and heading for their either growing wool or growing meat. e aí você pensa no destino delas, seja o de produzir a lã ou a carne. So it was wonderful with the children yesterday, Foi maravilhoso com as crianças ontem and I felt that was a really good use of time. e senti que realmente aquele foi um muito bom uso do tempo, Because they understood meditation, as children always do. porque elas Understand it experientially. porque elas entenderam a meditação e as crianças sempre entendem a meditação porque elas a entendem experiencialmente And they do it. e elas o fazem. And when I ring the bell, they continue meditating. E quando eu toquei o sino, elas continuaram a meditar. Whereas with us, when we hear the bell, we immediately come out of the meditation. Enquanto que entre nós, quando ouvimos o sino, imediatamente a gente sai da meditação. So one little rule for today: when I ring the bell 3 times at the end of the meditation, don't move until the
final bell. Então, essa vai ser uma regrinha para seguirmos hoje. Sempre que eu toco o sino, não se mexa até eu tocar a terceira vez, até eu tocar o sino pela terceira vez. And then I noticed after the meditation, when we were talking with the children, E me dei conta, depois da meditação, ao conversarmos com as crianças, there was one girl sitting in the group who had gone back into meditation. que havia uma garotinha sentada no meio do grupo que retornou ao seu estado meditativo. That's where we should be. E é nessa posição que deveríamos nos colocar. She had discovered something, Ela havia descoberto algo and she wanted to go back and verify. e ela queria voltar para aquele algo para verificá-lo. There was this both enjoyment of this contemplative experience, Havia tanto uma alegria nessa experiência contemplativa and this curiosity, quanto uma curiosidade, the desire to know more, to go more, to go deeper. desejo de conhecer mais, de ir mais, de descer mais fundo. So, how do we recover, or how do we recover this quality of the child? E como é que nós recobramos essa qualidade da infância? To be truly open to the fullness of our capacity, to the wonder of life. De estar completamente abertos para a plenitude dessa capacidade, para o maravilhamento da vida. Because as we know, that lamb-like, childlike quality diminishes with time and age. Porque nós sabemos que essa qualidade da infância diminui com o tempo e a idade. And the problems of life. E com os problemas da vida, é claro. Problems pile up year by year. Os problemas vão se acumulando a cada ano. Emotional, Emocionais, financial, financeiros, health. de saúde. Now, what's on all Brazilian minds today? Politics. E, como em todas as mentes brasileiras de hoje, a política. So, how do we recover this quality of being alive? Assim, como é que nós recobramos essa qualidade de estarmos vivos? And I think it's correct to say that we have to recover it. Creio que seja correto dizer que precisamos recobrar isso. Jesus says, "You must become like a little child." Jesus nos diz, devemos nos tornar como criancinhas, If you are to enter into the kingdom of God. se quisermos entrar no reino de Deus. And the kingdom of God is a symbolic term that is a description of this experience of being fully alive. E o reino de Deus é uma descrição dessa condição de estarmos completamente vivos. I've come, Jesus said, that you may have life, life in all its fullness. Jesus nos disse, eu vim para vos conferir a vida, e a vida em toda a sua plenitude. So, let's see if we can understand a little better today by our time together what this childlike quality means. Vejamos se, através desse tempo que vamos compartilhar juntos, podemos entender um pouco melhor qual é o significado dessa qualidade da infância. And to think of meditation not as a difficult, complex thing I should do, E pensar na meditação não como uma coisa difícil e complexa que eu deveria fazer. Something I'm not very good at, Algo que eu não estou muito capacitado a fazer. something I'm not very disciplined at. É uma coisa que talvez eu não tenha disciplina suficiente para fazer. But I like to read books about it. Mas eu gosto de ler livros a respeito disso. I like to listen to talks about it. Eu gosto de ouvir palestras a respeito disso. I don't have the time to do it. Mas não tenho muito tempo para fazer isso. So let's try and recover something of that little girl's wonder at this gift of contemplation that we have received. Então, vamos ver se conseguimos
gastar um pouco de tempo para recobrar esse maravilhamento daquela garotinha com essa experiência contemplativa. And all of this, I think, is relevant to the central Christian doctrine or the central Christian affirmation of the resurrection. E creio que tudo isso seja central nessa questão da doutrina cristã e da ressurreição. So, and it's not just a doctrine, it's not just a belief. Não se trata apenas de uma doutrina, não se trata apenas de uma crença. It is a revelation. Trata-se de uma revelação. An epiphany. It's an attempt to describe something that cannot be put into words. Uma epifania, uma tentativa de descrever algo que não pode ser colocado em palavras. So what happens to us as individuals as we move from being lambs to being sheep? Então, o que ocorre conosco como indivíduos quando nos movemos das ovelhinhas para as ovelhas mais velhas, What happens to us is also happens to the church. o que acontece conosco também aconteceu com a igreja. And we are in a period, a wonderful period of the church's cycle, where we have a leader who has recovered this quality of the Lamb of God, this quality of joy and immediacy. Estamos atravessando um período maravilhoso, um ciclo da igreja em que nós temos uma liderança que está buscando a recuperação dessa alegria. And one day we may understand what happened to him. E um dia poderemos entender o que aconteceu com ele. Because he wasn't, if you speak to people in Argentina, I think I'll turn it off. So I speak to people in Argentina. Do you need this, Leo? Do you want this? Yes, she needs it. Sorry. Yeah. You speak to people in Buenos Aires, they don't recognize Jorge Bergoglio as Pope Francis. Se você fala com os amigos da Argentina, eles te confessam que eles não estão reconhecendo o Bergoglio no Papa Francisco. They're not surprised at his ideas, but they are amazed at the transformation of his personality. Eles não se surpreendem com suas ideias, mas eles estão surpresos com as mudanças que se formaram na sua personalidade. As Brazilians, you may say, well, that explains because he's left Argentina. As Brazilians, you may say, well, that's explained by the fact he's left Argentina. Como brasileiros, nós podemos explicar pelo fato de que ele deixou a Argentina. But he describes when he was elected Pope, and they asked him, "Do you accept this? Did you accept?" Mas ele descreveu isso quando ele foi eleito Papa. Lhe perguntaram: "Você aceita?" And he said, "Could I have a few minutes to pray on my own?" So he went into a room on his own, and he felt this terrible weight of dark dread and fear descend on him. Então ele pediu alguns minutos para pensar a respeito e orar. Ele se retirou para rezar e o testemunho dele é o de que ele sentiu um terrível peso de trevas sobre ele. And he probably had just read the financial accounts of the Vatican Bank. Provavelmente ele tinha acabado de ler os relatórios financeiros do Banco do Vaticano. And then he said suddenly it was as if a curtain was drawn across his mind. E ele descreve que aconteceu como que uma cortina se abrindo em frente à mente dele. And instead of that dread, he was filled with joy and
light and the energy of Christ. E em vez daquele temor que ele havia sentido antes, ele ficou pleno de alegria e luz de Cristo. And then, of course, this has characterized his teaching and his testimony to the world since then. Isso tem caracterizado os seus ensinamentos para o mundo desde então. And he has not minced his words. Do you understand that? He's not hidden his frustration and his impatience with the deadness of the institution. E ele não procurou esconder a sua frustração e a sua irritação com a inércia da instituição. And he's loved and admired everywhere in the world, except in the Vatican. E ele tem sido amado e adorado em todas as partes do mundo, com exceção do Vaticano. But how can we witness? Mas como podemos nós dar o testemunho? How can we witness to the risen Christ from a mentality of fear and of legalism and of institutional deadness? Como é que nós podemos testemunhar o Cristo ressuscitado a partir dessa mentalidade de medo, de inércia? So we are witnessing, we are expressing the risen Christ. Assim, nós estamos procurando expressar o Cristo ressuscitado. And if that is our focus, E se esse for o nosso foco, including for our personal faith, mesmo para a nossa própria fé pessoal, then all the rest becomes secondary. todo o resto se torna secundário. And it transforms the way we live and the way the church lives. E transforma a maneira como nós mesmos vivemos e a maneira como a igreja vive, And it makes the church a place where you would like to live. transformando a igreja num local onde você tem gosto em viver. Because it helps you, the church helps you to live this life of Christ. Pois te ajuda, a igreja te ajuda a viver essa vida de Cristo. So this is why, anyway, we've taken this theme of Christian meditation and the risen Christ. De todo modo, é por isso que adotamos hoje esse tema da meditação cristã e do Cristo ressuscitado. So, can you remember the moment you woke up this morning? Então, será que você se lembra do momento em que você acordou esta manhã? I think we can't remember the exact moment we woke up, but we remember the next moment. Talvez não lembramos do o exato momento em que acordamos, mas podemos lembrar do momento seguinte. And when I woke up this morning, my first thought was I'd like to turn over and go back to sleep. Quando acordei hoje de manhã, meu primeiro pensamento foi eu gostaria de virar na cama e voltar a dormir. Because I've been having late nights and early mornings for the last 2 weeks. Pois eu tive nas últimas 2 semanas noites longas e manhãs acordando cedo. But then I remembered I was going to meditate with Rodano and Leonardo. Mas eu lembro que nós meditamos juntos, Leonardo, Rodano e eu. So I began to wake up. E assim comecei a acordar. And this not surprisingly, the metaphor of being awake, of wakefulness or waking up, is central to the spiritual teaching of all religions, and to the resurrection in particular. Assim, não é de se surpreender que essa questão de estar acordado, de acordar, de estar alerta, é central
a essa prática contemplativa de todas as grandes religiões. They asked the Buddha once, "Who are you?" And he replied, "I am the one who is awake." Perguntaram ao Buda uma vez: quem é você? E ele respondeu: eu sou aquele que está acordado. St. Peter says, "Be on your guard, be alert, and stay awake." São Pedro nos diz: seja em Deus, esteja alerta the third. Be alert and stay awake. Esteja So the word- alerta the word- e fique acordado. The word for this in Greek is nepsis, O termo grego para isso é nepsis. and probably it's the best word we have to understand mindfulness. E talvez essa seja a melhor palavra que tenhamos à nossa disposição para entender o conceito de mindfulness. There's a great, mindfulness movement has become very successful and very, very popular Vocês sabem in que recent years. o movimento mindfulness se tornou muito popular e tem tido muito sucesso nos últimos anos. And it consists of some simple techniques and practices Ele drawn cons- from a Buddhist context. Ele consiste de uma série de técnicas e práticas que são originadas de um contexto budista. And it's although the Buddhist context is not referred to in mindfulness training, Ainda que o contexto budista não seja mencionado no treinamento mindfulness, which explains its universal popularity, que explica a sua popularidade universal, because we are all disciples of science, really. porque todos somos discípulos da ciência, na verdade. We're not, and we culturally, anyway, we are very suspicious and reserved about religion. E, ao menos culturalmente, temos muita suspeita e temos reservas com relação à religião. Our major institutions actually have a kind of an apartheid towards religion. Nossas grandes instituições, na verdade, têm uma espécie de um apartheid em relação à religião. Even though the people who run the institutions may have a personal religious or spiritual side, it's completely separate from their professional life. Ainda que quem toca, quem gerencia, quem dirige essas instituições tenha uma religião pessoal, uma crença pessoal, mas eles procuram fazer com que isso se mantenha completamente afastado da sua vida profissional. So in our community, we've responded to this through our program that we call Meditatio. Em nossa comunidade, nós respondemos a isso através de um programa que chamamos de Meditatio, Which is a way of bringing the spiritual fruits of meditation que é uma maneira de levar os frutos espirituais da meditação into these secular worlds, a esses universos seculares, into medicine, business, finance, à medicina, aos negócios, às finanças and education. e à educação. So, nepsis, Nepsis, being awake, ficar acordado and staying awake. e permanecer acordado. This is a very important concept, especially in Orthodox spirituality, Orthodox theology. É um conceito muito importante, especialmente na espiritualidade ortodoxa. It's a idea, doctrine that you find described a lot in the Philokalia, for example. Trata-se de uma filosofia cuja descrição encontramos em abundância, por exemplo, na Filocalia. And sometimes it's referred to as sobriety, being sober. E muitas vezes é referida, é mencionada como sendo sobriedade, estar sóbrio. And how do we come to this state of clarity and sobriety and
alertness. E como chegamos a esse estado de clareza, sobriedade e alerta? We come to it through ascesis, Chegamos a isso através de ascese, which is another Greek word that means exercise. que é outra palavra grega que significa exercício. This is what an athlete does in preparation for a race or competition. Que é o que um atleta faz para se preparar para uma corrida ou uma competição. And it's what people do at this time of the year as they prepare to go to the beach. É o que as pessoas fazem nessa época do ano para se preparar para ir para a praia. So you've probably left it a little late now. Agora talvez seja um pouco tarde, né? So it's ascesis describes a work, an exercise, a discipline, a practice. Então a ascese descreve um trabalho, uma disciplina, uma prática Which you choose. que você escolhe. It's not imposed on you by the church or by anybody else. Não é uma prática que lhe é imposta pela igreja ou por quem quer que seja. It's something that awakens in you as a longing or a desire to become more awake and more sober in mind. É algo que surge em você para que você se torne mais alerta, mais sóbrio na mente. So our ascesis would be to meditate twice a day. Então a nossa ascese seria a de meditarmos 2 vezes por dia. Not because the bishop tells you you must meditate twice a day, but because you want to. Não é porque o bispo mandou você meditar 2 vezes por dia, é porque você quer. And you come to a day like this in order to reinforce and strengthen that discipline, that ascesis. E você chega a uma prática dessas para reforçar essa disciplina, essa ascese. Now, with the children, I think one of the children asked yesterday, I was surprised, how often should we meditate? Agora, quanto às crianças, eu até fiquei surpreso ontem quando uma criança me perguntou com que frequência eu deveria meditar. So I think at 10 years old, what I said was, meditate when you want to. Era uma criança de 10 anos, então eu respondi: você medite quando você quiser, quando você sentir necessidade ou desejo. Okay, so at that age, it shouldn't become another obligation. Nessa idade não deveria se tornar uma obrigação. And they are just learning. They're learning what discipline means. E eles, afinal de contas, eles estão aprendendo o que significa a disciplina. And we only learn what discipline means because we are trained, because we're told what to do. E nós só aprendemos o significado dessa disciplina porque somos treinados, porque nos dizem o que fazer. But I also said, well, you could, if you like, you could meditate in the morning and in the evening. Mas eu falei também, se você quiser, você pode meditar uma vez de manhã, uma vez à tarde. But in 10 or 20 years' time, she will be looking for a discipline. Em 10 ou 20 anos, ela estará buscando uma disciplina. And I think that's what we are looking for. E eu creio que é o que todos nós estamos buscando. Now we may say, I'm not looking for a discipline, I'm looking for freedom, I'm looking for fun, I'm looking for a quick way to happiness. Você poderá dizer, não, eu não estou buscando uma disciplina, eu estou buscando divertimento, eu estou buscando um caminho. But we won't find that unless we find a discipline. Mas o fato é que nós não encontraremos isso se não tivermos disciplina. No, we have to do exercise. Precisamos nos exercitar. When I come on a trip like this, I have to try to find time at least to walk for half an hour, 45 minutes every day. Quando viajo dessa maneira, eu preciso encontrar um tempo para fazer uma caminhada, pelo menos uns 15, 20, meia hora, todos os dias. Generally, I would prefer to read than exercise. É claro que, em geral, eu preferiria fazer uma leitura do que me exercitar. But I know that if I go several days without exercise, everybody falls asleep when I talk. Mas eu sei que se eu passar muitos dias sem me exercitar, você sabe, todo mundo vai acabar dormindo quando eu falar. So,
we need a discipline, and we need to recognize that we actually want a discipline. Então, nós precisamos de uma disciplina e precisamos admitir que queremos uma disciplina. So, our goal is to be awake. Assim, nosso objetivo é o de estar alertas. In order to achieve this goal, we have to find an ascesis, a discipline. De modo a atingir esse objetivo, precisamos encontrar uma ascese, uma disciplina. And the goal in the theology of the Orthodox Church is to bring the mind into the heart. E o objetivo da teologia da igreja é o de levar da mente ao coração, de irmos da mente para o coração. So mindfulness by itself is not enough. Assim, mindfulness apenas não é suficiente. And this is something that many Buddhists point out in their comments on the mindfulness movement. E é esse o comentário que muitos budistas fazem acerca da prática de mindfulness. That it's dangerous to take these practices outside of the whole spiritual context. Eles comentam que é perigoso adotar essas práticas fora do contexto espiritualizado. And that the purpose of mindfulness in the Buddhist context is compassion and wisdom. E o contexto dentro do budismo é a compaixão. It's not only relieving stress and becoming more efficient. Não se trata apenas de aliviar o estresse e se tornar mais eficaz. And so this is very clearly expressed in our Christian tradition. Isso é claramente expresso em nossa tradição cristã. The purpose of nepsis, of being alert, being awake, is to bring the awakened mind into the heart. O propósito da nepsis, de estar alerta, é de trazer essa condição de alerta da mente para o coração. This, the Greek word for mind in this case is nous, N-O-U-S, nous. E a grande palavra grega para essa condição da mente é nous, Which is that aspect of the soul which leads us into communion with God. que é esse aspecto da alma que nos leva à comunhão com Deus. And there is a context for this. E há todo um contexto para isso. We don't meditate in a vacuum. We meditate in a context. Não meditamos no vácuo, meditamos dentro de um contexto. The context of the other forms of prayer, for example. Um contexto é o de que há, por exemplo, outras formas de prece. The problem is that for many people today, the other forms of prayer have lost their meaning. O problema é que, para muitas pessoas de hoje, as outras formas de prece perderam seu significado. So the system of our previous religious and spiritual life has fragmented completely. De modo que o sistema de nossa vida religiosa prévia se fragmentou completamente. So you have people who are very religious, who go to church every day. Então, nós temos pessoas que são muito religiosas, que vão à igreja todos os dias, But who have no awareness or may even be suspicious of the prayer of the heart. mas que não têm consciência da prece do coração, ou mesmo pode ter até mesmo alguma suspeita com relação a ela. And then you have people who practice meditation, have contemplative practice, but have rejected the other forms of prayer and the church entirely. E também há pessoas que se entregam à meditação, à prática contemplativa, mas que rejeitaram completamente as outras formas de prece e da igreja. So this is where we are culturally and historically, and we have fragments of our tradition, all scattered all around, but without a unity.
Essa é a situação que enfrentamos hoje. Uma fragmentação de tradições religiosas espalhada por todas as partes, sem que a gente tenha uma unidade. So we have, that's part of this, the context of bringing the mind into the heart. Essa é uma parcela do contexto de levar a mente, de irmos da mente para o coração. There's also the discipline of self-control, controlling our senses. Também se trata de uma disciplina de autocontrole, o controle dos nossos sentidos. And what the Desert Fathers called watching your thoughts. Aquilo que os padres e madres do deserto chamavam de observar os seus próprios pensamentos. So being aware of how your mind is operating. Ter consciência de como opera a sua mente. Being aware when you are becoming angry. Ter consciência, por exemplo, de quando você está começando a se tornar, começando a sentir raiva. And instead of just allowing the anger to well up and rise in you and overwhelm you, you observe it and identify it and control it. Então, em vez de ficar apenas observando a raiva se acumular e crescer, você passa a identificá-la e controlá-la. So this is why Jesus says, blessed or happy are those servants whom the Lord finds awake when he comes. Então é por isso que Jesus disse, abençoados são os servos que o Senhor encontra acordados quando ele chega. And this is the great theme of the liturgical season we are entering into now, Advent. E esse é o grande tema do período litúrgico que estamos entrando agora. Of Advent. No? Maybe I'll take this one. Leo? So, what is the alternative? I guess it's the O período litúrgico que estamos entrando agora, que é o Advento. Então, qual é a alternativa? The alternative is amnesia. A alternativa é a amnésia. We forget. Esquecemos. We fall asleep. Caímos no sono. Now, this kind of amnesia, this kind of being asleep may also be reflected in a state of hyperactivity. Esse estado de amnésia, esse estado de entorpecimento, também se reflete na nossa atividade. And many people today find themselves almost instinctively in a state of stress. E muitas pessoas, hoje em dia, se dão conta de estar instintivamente em estado de estresse. Even students. Mesmo estudantes. Because of the culture of the institution. Por causa da cultura das instituições. So this feeling that we have to produce more, that there is not enough time. Essa cultura, esse sentimento de que precisamos produzir mais, que não há tempo suficiente. So this stress and anxiety is a inevitable part of our culture and of our way of living. Esse estresse, essa ansiedade é uma parcela inevitável da nossa cultura, de nosso modo de vida. And then, as Jesus says, our hearts become coarse, coarse, rough. De modo que, como Jesus nos dizia, nosso coração se transforma em coração de pedra. We become numbed. Nós nos tornamos sonolentos. We lack that clarity and joyful perception that the Pope was given at that moment, just before after his election. Perdemos essa clareza e essa alegria, tal como elas foram concedidas ao Papa naquele momento logo após a sua confirmação. So,
I mean, there's one thing we can do is try to become elected pope. Então, uma coisa que podemos fazer é tentar ser eleitos como papa. That may work. Isso talvez funcione. The other way is to embrace and develop our ascesis. Uma outra maneira é a de abraçarmos e adotarmos a nossa ascese. And when as the ascesis becomes part of our life, what a gift that is. À medida que a ascese se torna parte de nossas vidas, nos damos conta de que isso é uma grande dádiva. We enter into another kind of intoxication. Entramos num novo tipo de intoxicação. And it's what the fathers of the church, like Gregory of Nyssa, called a sober intoxication. É aquilo que os padres da igreja, e especialmente Gregório de Nissa, chamavam de uma intoxicação sóbria. When we feel ourselves filled with the fullness of God. Quando nos sentimos repletos da plenitude de Deus. So it is what we are trying to find through alcohol, for example. É aquilo que buscamos, por exemplo, muitas vezes através do álcool, or through drugs, ou através das drogas, what's it called? ao Santo Daime, Santo Daime, which is now becoming very popular in London. Que agora está se tornando popular até mesmo em Londres. So people are looking for this experience. As pessoas estão buscando essa experiência, either through cocaine or through Santo Daime. Seja através da cocaína ou do Santo Daime, or maybe through politics, ou mesmo através da política, and taking risks in politics, correndo riscos na política, maybe through overwork, overachievement in business, ou através do trabalho demasiado de modo a atingir conquistas demasiadas no seu negócio. There are many ways in which we try to find an easy way or a substitute for the narrow path that leads to the fullness of life. São muitas as maneiras que nós encontramos para procurar substituir esse caminho estreito para a vida espiritual. So this is what we find in the spiritual ascesis is a intoxication, a kind of ecstasy or a kind of transcendence. O que encontramos nessa ascese espiritual é essa intoxicação, essa espécie de transcendência. The alternative, as I said, is that we fall asleep in the midst of hyperactivity. Então, a alternativa, como eu disse, é a de ficarmos entorpecidos em meio à hiperatividade. And we sleepwalk to disaster. E caminhamos como sonâmbulos em direção ao desastre. I had a cousin once who, during a very stressful time in his life as a lawyer, used to frighten his wife by waking up in the middle of the night, well, not waking up in the middle of the night, but getting out of bed and sleepwalking. Eu tive esse caso certa vez de um primo meu que era um advogado, estava passando por uma fase de vida muito estressante e que apavorava a esposa no meio da noite, levantando e andando, dormindo. It's quite worrying to be with someone who is sleepwalking. É bastante preocupante estar com alguém que caminha como um sonâmbulo. And one night he woke her up by screaming that the house was on fire. Uma daquelas noites ele a acordou enquanto gritava que a casa estava em chamas. And his eyes were open. He looked awake. Os olhos dele estavam abertos. Ele parecia acordado. Took her a while to realize he was actually asleep.
ela levou alguns momentos, inclusive, para se dar conta que, na verdade, ele ainda estava dormindo. But it got a little dangerous because he wanted to throw her out of the window to save her. Ele se tornou um pouco perigoso porque ele estava tentando jogá-la pela janela para salvá-la. So when we look at our attitude towards the environment or our attitude towards our financial institutions, maybe this is also what we are doing. E assim, quando nós olhamos para o que estamos fazendo com o nosso meio ambiente ou com nossas instituições financeiras, talvez seja a mesma coisa que estejamos fazendo. One of the great teachers of the Eastern Church, Saint Hezekiah, said there are 4 kinds of wakefulness. Um dos grandes professores da Igreja Ortodoxa, ele mencionou que há 4 tipos de estado de alerta. The first is calling on Christ for help. No primeiro deles, estamos pedindo ajuda de Cristo. What does that mean? E o que isso significa? I think it means that we have a conscious way of naming our way, naming our teacher, naming our guide through life. Creio que isso signifique que temos um meio de dar um nome ao nosso mestre, ao nosso guia na vida. And there's a turning point in our spiritual journey, our journey of faith, when we understand what that naming means. Há um ponto de inflexão em nossa jornada espiritual quando compreendemos o que significa esse nome. And that we are prepared to call on that name. E passamos a estar preparados a chamar esse nome. And I think in our culture, where there are so many brands on the supermarket shelves, E creio que em nossa cultura, onde há tantas marcas diferentes nas gôndolas dos supermercados, and we have brand loyalty, every company is trying to develop brand loyalty. e temos essa fidelidade à marca, toda empresa está procurando criar essa fidelidade à sua marca. Every airline company wants you to join their mileage scheme. Cada empresa aérea está procurando fazer com que você adote o seu programa de milhagem. So I used to fly a lot with one particular airline. Eu costumava viajar muito com uma determinada linha aérea, And they, so I could accumulate my miles. de modo a poder acumular as minhas milhas. And the service was terrible. E o serviço que eles prestavam era horrível. The planes were in bad condition. Os aviões estavam em más condições. The attendants were unhappy. O atendimento era infeliz. But the advertising was, this is a wonderful airline. A propaganda, é claro, dizia que aquilo se tratava de uma excelente companhia aérea. You will have the time of your life. Você terá a experiência da sua vida. What a privilege to travel on our planes. Que privilégio viajar em nossos aviões. It's like saying you're privileged to be a sardine in a can. É um privilégio de ser uma sardinha numa lata. So a total disconnect between the product and the marketing. Havia uma desconexão completa entre o produto e o marketing. But we're constantly being seduced to be loyal to particular products or. Mas você estava, na realidade, sendo constantemente seduzido a ser leal, fiel. And I think for the younger generation, especially now, this is true of their spiritual options as well. E creio que para as gerações mais novas, isso seja verdadeiro também com relação às suas opções religiosas. So the first level of wakefulness is to actually, we might say, choose Christ. Então, o primeiro nível de estado de alerta é essa possibilidade de podermos
na verdade, escolher Cristo. But that isn't really what it means. Mas isso não é, na verdade, o significado. You did not choose me. I Vós, chose you. vós não me escolhestes, eu é que os escolhi. Well, that challenges our consumer mentality. Isso desafia a nossa mentalidade consumista. In the consumer mentality, we think we are choosing. Na mentalidade consumista, nós acreditamos que nós é que fazemos a escolha. Actually, we are the products of advertising. We are consumers produced by massive advertising seduction. Na verdade, nós somos produtos da propaganda, somos consumidores resultantes da propaganda em massa. But in this first level of wakefulness, we realize that we are chosen. We are called. Nesse primeiro estágio de alerta, nós nos damos conta que nós é que somos chamados. Now, it may take you 50 years of being a Christian before you understand what that means. Pode ser que isso leve uns 50 anos como cristão para você entender o significado disso. And of course, the fundamentalists all think they really have a consumer approach to it, which is we choose Christ, and if you don't. É claro que os fundamentalistas têm uma abordagem diferente, é a abordagem do consumismo. Eles dizem, nós escolhemos Cristo, e se você não escolher... And the second level of wakefulness is being still and silent in prayer. No segundo nível de estar acordado, precisamos estar em silêncio e em prece. So, this is the Hezekiah, the Greek word for stillness and silence in prayer. Esse é o exicasmo, a palavra grega de estarmos em silêncio e em prece. This is what we are developing in meditation. É isso que nós desenvolvemos na meditação. And this is the result of practice, of work. Esse é o resultado da prática, da obra, do trabalho. Just as being able to play an instrument, a musical instrument well, is a result of practice. Assim como para que nós nos tornemos um bom músico que toca muito bem um instrumento, nós precisamos de muita prática. I don't think a musician or a singer practices his or her art out of a sense of obligation. Não creio que um músico ou um cantor pratique a sua arte a partir de um senso de obrigação. Because somebody tells them this is what they must do. Porque alguém tenha lhes dito que isso é o que eles devem fazer. It is because they feel a deep call in themselves, in their very nature, to develop this gift. Porque eles identificaram uma profunda vocação neles mesmos para desenvolver esse dom. This is where they feel most fully themselves. É a maneira que eles têm de se sentir mais completamente eles mesmos. So that's how we should feel about our times of meditation. E é essa a maneira como nós nos deveríamos sentir em nosso período de meditação. Again, think of those children actually enjoying the meditation. Pense naquelas crianças que estavam, na verdade, alegres, desfrutando aquela meditação. Even though it must be, at some level, work for them. Ainda que em determinado nível aquilo deveria estar representando um trabalho para elas. But it's work as play. Mas é um tipo de trabalho semelhante ao do jogo, da brincadeira. Or maybe for children, it's play as work. Ou talvez para as crianças seja a brincadeira como trabalho. Because children take their play very seriously. As crianças levam a sua brincadeira muito a sério. And they don't really make a big distinction, as we do anyway, between play and work. Elas não fazem uma distinção tão clara como, por exemplo, nós fazemos entre a brincadeira e o trabalho. If you could make their study, their academic work,
enjoyable, joyful, they will happily do this work because they see it as a kind of a play. Se nós conseguirmos fazer com que o seu trabalho acadêmico seja alegre e lúdico, então elas irão exercitá-lo de maneira mais fácil. Anyway, there are two more. The other two levels of wakefulness, according to Saint Hezekias. The third is memento mori, is the awareness of death. O terceiro nível desse estar acordado, segundo esse autor ortodoxo, é a consciência da morte. So nothing is more likely to wake you up than the fear of death. Não há nada mais forte para te acordar do que o medo da morte. Which is why many people, as they face the last stage of a terminal illness, become so alive, so fully awake. Que é a razão, na verdade, pela qual muitas pessoas que estão enfrentando o seu estado terminal se sentem tão vivas, tão acordadas. One of our meditators, Anne MacDonald, died a few weeks ago after 3 years of a terminal illness. Uma das nossas meditantes faleceu algumas semanas atrás, depois de 3 anos de enfrentar uma doença terminal. And in the last, certainly the last 2 years, she had entered into a very beautiful, and she and her husband, who was not ill, into a very contemplative state. Nos 2 últimos anos, ao menos, tanto ela como o marido, que não estava doente, entraram num maravilhoso estado contemplativo. And it was a state of awareness, of compassion. Era um estado de consciência e de compaixão which communicated itself as an energy to the people around her. Que encontrava a comunicação em si mesmo para todas as pessoas que estavam à volta deles. Now, of course, at each stage of her illness, she had a shock and anxiety. É claro que em cada estágio da sua doença ela tinha um choque, uma ansiedade. Just as Jesus did in the Garden of Gethsemane. Assim como Jesus enfrentou, por exemplo, no Jardim do Getsemane. And as happened for Anne when she was told, we can't give you any more chemotherapy. Aconteceu, por exemplo, com essa nossa amiga meditante, a Anne, quando lhe disseram que ela não poderia mais receber quimioterapia adicional. So this was, now it was there was nothing between her and the end. Então, naquela situação, já não havia mais nada entre ela e o fim. But she came through that shock quite quickly. Mas ela atravessou aquele choque muito rapidamente. And you could feel that she had communicated this contemplative wakefulness to everyone at her funeral. E podíamos sentir que ela comunicou aquela consciência contemplativa a todos que estavam em seu funeral. Which she had designed very carefully. Que ela havia preparado muito cuidadosamente. And it didn't feel like a funeral. Nem parecia um funeral. And I suddenly realized, actually, it wasn't sad. E de repente eu me dei conta que não havia tristeza. It was sad, but it wasn't sad. Havia, claro, tristeza, mas não havia tristeza. So there was the sadness of loss, but there was a very real sense of presence. Havia a tristeza da perda, mas havia um verdadeiro sentido de presença. So it was a
very Christian death. Foi uma morte muito cristã. Yeah. And and so being aware of our mortality is a way of coming to this wakefulness. Estarmos conscientes da nossa mortalidade é uma maneira de despertarmos. And the fourth kind of wakefulness that Saint Hezekiah describes is the examination of your fantasies. E o quarto estágio de estar acordado, de consciência, é a examinação das suas Fantasias. fantasias. So, our fantasies are often they often have a life of their own. Nossas fantasias, em geral, têm uma vida própria. We don't even realize that we are living in these or through these fantasies of happiness, fulfillment. Normalmente nem nos damos conta que estamos vivendo através dessas fantasias. Could be the fantasy that we are immortal, for example. Uma fantasia possível que leva em consideração que somos imortais. Or the fantasy that we will find the perfect combination of circumstances in our life that will make us totally happy. Ou a fantasia de que iremos encontrar a combinação perfeita de circunstâncias em nossa vida que nos permitirá ser completamente felizes. And that fantasy stays with us a long time. Essa fantasia permanece conosco por muito tempo. That we think happiness is to be found outside of us. Essa que leva em consideração que a felicidade pode ser encontrada fora de nós, Rather than within us. em vez de em nosso interior. So these are, I think, helpful ways that our tradition gives us to understand really what resurrection means. Então essas são maneiras úteis que a nossa tradição nos apresenta para entendermos o que significa a ressurreição. And so in the next talk I'll talk more about what the resurrection means to us in this context of meditation as a way of being awake. Na próxima conferência falaremos um pouco sobre o que a ressurreição significa nessa nossa prática meditativa de estarmos alertas. But let's end this session with a short meditation. Vamos encerrar a nossa sessão, essa nossa presente sessão, com uma curta meditação, Which will prepare us beautifully for coffee and the sale of books. que nos preparará muito bem para o cafezinho e para a venda de livros. Oh, Rodano just told me that quite a number of you are new to meditation. Is that true? Então, o Roldano acabou de me dizer que muitos de vocês estão tomando contato com a nossa meditação pela primeira vez. É verdade isso? Levanta a mão, levanta a mão. Oh, a lot of new people. Okay. So, let me go back to the beginning. Então, deixe-me voltar ao início. So, we'll take a short time of meditation now, and then we'll have more opportunity for questions after this session. Vamos fazer a nossa pequena meditação agora e depois nós voltaremos para uma sessão de perguntas e respostas, ok? So I think what I have said in this talk already gives you some clues about what meditation is. Creio que o que eu disse nessa conferência já te deu uma chave do que significa a meditação. Meditation we can call the prayer of the heart. Chamamos a meditação de a prece do coração, By contrast with mental prayer, em contraste com a prece mental. and mental prayer involves, of course, words and thoughts and imagination. É claro que a prece mental envolve palavras, pensamentos e imaginação, Which is the kind of prayer most of us think of as prayer. que é o tipo de prece que a maioria de nós considera prece.
And these are, of course, valid and good ways of prayer, but they are not the deepest way of prayer. E é claro que essas formas de prece são válidas e verdadeiras, mas nós estamos buscando uma maneira mais profunda de rezar. The deepest way of prayer is the simplest way of prayer. E a maneira mais profunda de prece é a maneira mais simples de prece. And this is the kind of prayer that Jesus describes in the Gospel. E é o tipo de prece que Jesus descreve no Evangelho. Jesus is a teacher of meditation. Jesus é um mestre da meditação. Although he didn't give talks on Christian meditation, Ainda que ele não tenha dado conferência sobre meditação cristã, he gave talks on the kingdom of God. ele falou sobre o reino de Deus. But he said to find this kingdom of God, we have to go into our inner room. E ele nos lembrou que para encontrarmos esse reino de Deus, nós precisamos nos retirar para esse aposento interior. We should avoid many words. Deveríamos evitar muitas palavras. We should let go of our worries and anxieties. Deveríamos deixar de lado nossas preocupações e We ansiedades. should practice attention, Deveríamos praticar a atenção and we should be in the present moment. e deveríamos estar no momento presente. This is why he is a contemplative teacher. É por essas razões que ele é um mestre da contemplação. So the early Christians developed a very simple way of prayer, a very simple ascesis that fulfills this teaching of Jesus. Os cristãos primitivos desenvolveram uma forma muito simples de prece que preenche todos esses requisitos desses ensinamentos. One of them said, prayer is the laying aside of thoughts. Um deles nos disse: a prece é deixar de lado nossos pensamentos. How do we lay aside our thoughts? Como é que nós deixamos de lado nossos pensamentos? Well, we don't turn off our thoughts like we turn off the air conditioning or turn off the TV. Não conseguimos desligar nossos pensamentos da mesma maneira como desligamos a televisão, por But exemplo. we can take the attention off our thoughts. Mas podemos tirar a atenção dos nossos pensamentos. That is a great evolutionary moment in our spiritual journey. Esse é um grande momento evolucionário em nossa jornada espiritual. When we realize I am not what I think. Quando nos damos conta de que não somos os nossos pensamentos. And until we have come to that moment of detachment, we really haven't begun the inner journey. Até que tenhamos chegado a esse tipo de desapego, não teremos iniciado a nossa jornada interior. So, how do we do that? Então, como fazemos isso? They recommended a very simple ascesis, a very simple method. A recomendação era a de uma muito simples ascese, um método muito simples. To take a single word, A de adotar uma única palavra, to repeat it faithfully, continually in the mind, repeti-la continuamente e fielmente mentalmente, and to return to it when the mind becomes distracted. e apenas retornar a ela toda vez que a mente se distrair. So this is what I taught to those young children in Porto Alegre yesterday. Foi isso que eu ensinei às crianças em Porto Alegre ontem. This is what Anne MacDonald continued to practice until she died. É isso que nossa amiga Anne continuava a praticar até morrer. This is what we teach to MBA students. E é isso que nós ensinamos para meus alunos do curso de MBA. So what makes it so universal is its simplicity. O que torna esse método universal é a sua simplicidade. Choosing the word you say is important because you stay with the same word. A escolha da palavra que você vai utilizar para repetir é importante, porque recomendamos que você permaneça com a mesma palavra. You could take the name Jesus, for example, Você poderia adotar, por exemplo, o nome Jesus, very ancient Christian mantra. um mantra cristão muito antigo. You could take the word Abba, a word that Jesus made sacred.
Você poderia utilizar a palavra Abba, a palavra que foi tornada sagrada por Jesus. The word I would recommend is the word Maranatha. Mas o que eu recomendo é a utilização da palavra Maranatha. Maranatha is in the language that Jesus spoke, Aramaic. A Maranatha é uma palavra da língua que Jesus falava, o aramaico, It means come, Lord. que significa vinde, Senhor. But we're not, as it were, asking the Lord to come. Mas não, na realidade, não estamos pedindo para que Deus venha, So if somebody, Senhor venha. if somebody arrives at your house for dinner, É como se alguém chegasse à sua casa para o jantar. when you greet them, you should say, "Oh, you must come and have dinner with me sometime." É como se ele chegasse à sua casa para jantar e você dissesse a ele, você o cumprimenta dizendo, você precisa vir jantar algum dia desses. So we say the word Então nós repetimos a palavra, not as an intention, não como uma intenção, but as a way of focusing our attention. mas como uma maneira de focalizar a nossa atenção. Not thinking about God, Nós não estamos pensando em Deus. not speaking to God. Não estamos falando com Deus. Much more interesting than that, Muito mais interessante do que isso. it is being with God, Estamos sendo com Deus. as those children understand immediately. E é interessante que isso as crianças entenderam imediatamente. Though they may not have the conceptual terms to describe it, Eles podem não ter os termos conceituais para descrever isso. whereas we may have the conceptual terms, but we've lost the experience. Nós podemos ter os termos conceituais, mas termos perdido a experiência. So let's take a little time to meditate now. Então vamos meditar por alguns minutos agora. The first thing is your posture. Primeira coisa a salientar é a postura. So try to sit upright with your back straight. Procure sentar com as costas eretas, na vertical. You can loosen up your shoulders or your neck. Você pode relaxar os ombros e o pescoço. Your feet flat on the ground. Deixe as plantas dos pés no chão. Relax your shoulders, Relaxe os ombros, your forehead, sua testa. and just be aware of your breathing for a few moments. E conscientize-se da sua respiração por alguns momentos. As you breathe in, accepting the gift of life, À medida que você inspira, você aceita o dom da vida, new with every breath, que se renova a cada respiração. and we let go of this gift as we breathe out. E devolvemos essa dádiva ao expirar. Then close your eyes lightly, Feche seus olhos suavemente and then begin silently in your heart to repeat your word. e comece a repetir silenciosamente em seu coração a sua palavra. And the word I would recommend is Maranatha. Essa é a palavra que eu recomendo. Maranatha. Maranatha. Say the word gently without force. Repita a palavra suavemente, sem forçar. Say it with your full attention. Repita com completa atenção. And say it faithfully. Keep returning to it. Repita fielmente, continue a voltar a repeti-la. And say it simply without analyzing or evaluating. E repita simplesmente, sem análise ou avaliação. Maranatha. Maranatha.